Oi, galera, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Gente do céu, aventura para chegar aqui hoje, viu? Fernando e suas Fernandices, né? Foi assim, uau, para chegar agora. Cheguei assim agora, nesse exato momento. 9 horas eu entrei, eu tô no apartamento da minha filha. Cheguei assim no limite. Mas estou aqui pro nosso papo de hoje. Que maravilha. Todos me ouvindo bem? Como é que tá a internet aqui? Tudo certo? Me deem uma sinalização assim se tá bom o áudio. Eu tô no meu 4G aqui porque o Wi-Fi dela aqui, ela falou que no quarto dela não é tão bom. Então eu optei por fazer no 4G. Tá tudo bem, né? Tudo certo. Vão chegando então, galera, assim como eu, se acomodando. Boa noite a todos, amados. Família amada. Ana Karina, Grace, Cleston, Daniela, Denise. Todos bem-vindos. Denise, Valéria, Drica. Galera que tá sempre junto, né? Daniele, Gica, vão chegando, Mari, vão chegando. Giovana, Fátima. Bem-vindos, galera. Eu entrei hoje 9:02, eu sempre dou uns minutinhos, né? 5 minutinhos pra galera ir entrando pra gente ancorar a energia do Cristo. Então hoje eu vou esperar 2 minutinhos a mais, né? Eu sempre faço isso 9:05, então vou fazer 9:07, tá? Para dar tempo aí de mais esbaforidos como eu chegarem. Fala Vitão, irmão, Denise, Lúcia, Dora, Silvia, Ellen, Marlise, querida, como você tá? Lu, poeta, irmão, Thaís, vamos chegando, galera. Vamos chegando, vamos chegando. Então, 9:07. Então vamos ancorar a energia do Cristo para a gente em seguida entrar no nosso tema. Podem ficar à vontade, fazer a conexão com o coração e com o portal de Orion, ou como vocês acharem mais coerente para cada um de vocês, tá? Respira fundo, conecta. Traz a imagem do Cristo, seja ela qual for que seja a referência do Cristo para você. Uma grande luz, o Cristo clássico, cabelos e barbas longas, ou uma imagem que represente o Cristo para você. Ou não precisa nem trazer nenhuma imagem, só sinta essa presença no seu peito, no seu centro cardíaco. Quem quiser me acompanhar no gestual, polegar indicador da mão esquerda no centro cardíaco, polegar indicador e médio, polegar e médio da mão esquerda no cardíaco, polegar, médio e indicador virados para cima, para o alto, apontando Orion, que é o portal de entrada da casa do Pai, segundo Cristo. Cristo, uma consciência de Orion. Quando a gente faz esse gestual, a gente está reverenciando com o coração, com o sentimento, a nossa casa, né? A casa de muitas moradas do Pai, a casa do Pai eterno. Abvund Bashimai, Netkad Shimach, Teitei Malkotar, Nevoeit Subiana Raikana, de Bashimaya Ach, Havlan Larmat Sunkanan Yomana, Washboklan Hauben Wartahen, Raikana da Fanan Shuahan Hayoben, Wela Tarlan Lenissuna, Ela Patsa Membesha, Metol de la He Malkuta, Wahala Wateshbukta, Lahalanami. Amém.
ó Pai e Mãe do cosmos, origem nossa. Direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão, família amada! Agora sim, podemos começar o nosso papo de hoje, nosso papo de quarta, ancorados na energia do Cristo, na energia do Mestre. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Gratidão, gratidão, gratidão sempre pela companhia, pela parceria de estar trocando essas ideias aqui junto comigo nas quartas-feiras, né? Isso aqui só existe pelo apoio, pela presença de cada um de vocês, né? Que tira uma parte aí do seu dia, da sua semana, para dar energia para esse trabalho conjunto de expansão de consciência, de cura coletiva, de cura individual, que todos nós estamos atravessando. E é esses momentos que a gente tem juntos, essa egrégora, ela fortalece a cura do planeta e a cura individual, né? A cura coletiva e a cura individual. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, né? Na verdade, esse tema sempre foi relevante, mas acho que a gente está passando um momento dessa transição planetária, a gente está meio que no olho do furacão, que a gente precisa olhar para isso, né? E por que eu escolhi, por que esse tema ele foi eleito, né, o tema para hoje, para o Papo de Quarta de hoje? Gente, porque, primeiro por esse motivo que eu falei, né, que é o momento que a gente vive de olho do furacão pede que a gente olhe para isso de uma forma muito atenciosa. E na última semana, desde do último Papo de Quarta, obrigado Lígia, bonita a minha camisa, né, também gosto dela. Desde o último Papo de Quarta para cá, foram, fala Filipão, irmão, foram muitas pessoas, gente, que vieram falar, que estão passando pelo processo de depressão ou uma angústia, que foram para o médico e o médico diagnosticou um início de depressão, enfim. Então a gente precisa... Vitão, é mesmo, né, cara? Você também deve estar recebendo esse tipo de mensagem bastante, né? Esse trabalho para a luz que todos nós aqui de uma forma, né, estamos empreendendo. Eu já falei em várias lives, a gente é linha de frente, né? Cada um faz isso de uma forma muito específica, mas todos nós aqui que temos que já lembramos, né, nesse nível quem nós somos, o que estamos fazendo aqui. Todos nós somos um pouco mais alvos, né, da energia que não quer que essa transição aconteça. Então, se o trabalhador da luz ele não estiver muito ancorado em si mesmo, na sua verdade, ele acaba se desestabilizando. Isso, em um nível mais aprofundado, pode gerar quadros que levem a essas angústias, tristezas, que se não identificadas, não trabalhadas, se nós não fizermos algo para que isso seja, para que essa frequência seja elevada, a gente pode cair nesses lugares de depressão lá na frente, tá? Então, vamos lá, galera. Em primeiro lugar, o que é depressão? A gente sempre para falar de algo, a gente tem que entender o que é esse algo, né? Para a gente entender um algo,
seja lá o que for, é muito legal a gente ir na etimologia da palavra, né? Então, depressão, o termo depressão vem de um termo latim que é depressio, né? Depressio no sentido de, o radical, o prefixo de no sentido de descendente, de descer, de baixar algo, e pressio de pressão, dando uma conotação de vida, de algo que está sendo pressionado, né? Então, o que é depressão, na verdade? Isso na teoria, na etimologia, que tem total relação com o que a gente vê na prática, né? Depressão, em linhas gerais, de forma muito resumida e sintetizada, é a vida que está pressionada. Quando a gente pega esse manancial de vida que nós temos, essa energia, essa força, essa beleza, esse brilho, essa autenticidade, essa beleza única que cada um de nós traz, essa peculiaridade que cada um de nós traz, e por algum motivo, seja uma convenção social, seja porque tem que atender às demandas de um grupo ou de um relacionamento, ou de uma profissão, de um estereótipo, de uma fantasia, né, que se criou, se por algum desses motivos eu abafo essa pressão, que na verdade nesse sentido do depressio significa essa vida, essa energia, eu coloco para baixo isso, eu sufoco isso, eu começo ali a entrar em quadros de uma vida sufocada, de uma pressão, de uma vida pressionada, de uma pressão que foi colocada para baixo, prefixo de, depressio, depressão. Então todo quadro depressivo, todo quadro de uma pessoa que está depressiva, ele é uma consequência de uma vida pressionada. É lógico que a depressão, ela não acontece assim, hoje eu estou bem pra caramba e amanhã eu acordo depressivo. Isso não acontece dessa forma, né? Bom, a gente não pode totalizar nada, dar termos finais e absolutos para qualquer coisa, meu objetivo nunca foi esse, né? Então talvez tenha até acontecido algum caso que a pessoa, do nada, ela acordou num outro lugar, né? E isso pode ter, sim, motivos espirituais, ataque, tem pessoas que são mais sensíveis do que outras, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque são exceções, tá? Existe. Eu passei por um processo que foi mais ou menos assim, tá? Mas, em via de regra, em termos gerais, a depressão ela vai acontecendo gradativamente, paulatinamente. Quando que é o start da depressão? Quando a gente começa a prender a nossa vida, a sufocar a nossa vida, a pegar essa pressão, que não tem essa conotação de pressão, mas de vida, de brilho, e a gente depreciar ele, colocar para baixo, sufocar ele. Por quê? Porque talvez o marido não goste desse seu jeito de ser, muito expansiva, muito comunicativa, né? Isso acontece muito no feminino, né? Graças a Deus hoje, com todo esse movimento de libertação da energia feminina, do sagrado feminino, as mulheres não estão mais fazendo esse movimento. Muitas ainda estão, lógico, e ainda funcionam dentro de uma velha energia. Mas é clássico ver isso. Quem é terapeuta, que deve ter vários terapeutas aí na live, devem ouvir bastante relatos, né? E deve ter uma demanda grande de mulheres em quadros de depressão, de falta de brilho, de falta de entusiasmo, de tesão pela vida, de libido pela vida, que se reflete também na libido sexual, uma coisa está totalmente relacionada à outra, e que foi fruto de uma vida que foi aos poucos sendo aprisionada. É como se a gente pegasse um negócio desse tamanho, gigante, que não dá nem para mensurar, e a gente pegasse uma caixa de sapato e quisesse colocar esse negócio todo dentro da caixa de sapatos. É lógico que essa vida ali pressionada, em pouco tempo ela vai dar sinais de desequilíbrio, né? Porque esse todo, essa energia forte, esse brilho, ele não foi feito para ser encaixotado, para ser enclausurado. Então, gente, a raiz de toda a depressão,
vocês sabem, eu já falei aqui em várias lives, eu cito ele, né? Um grande mestre para mim, o Gasparetto. Eu gosto muito da linguagem do Gasparetto porque se identifica muito com a minha, que é a linguagem clara, direta, sem muito mimimi, né? E o Gasparetto fala assim, né? Vamos falar na cozinha? O que é depressão? Depressão é prender a franga. Prendeu a franga? Aí prendeu a franga no sentido genérico, literal, serve para o homem, serve para a mulher. Prendeu a franga e continuou prendendo, mantendo a franga presa. Em algum momento isso vai começar a dar sinais de baixa energia. Né? Por quê? Porque a vida está enclausurada, a vida está presa dentro de limites muito bem estabelecidos. E o pior, né? Geralmente, quase 100% dos casos, não foi um limite que a própria pessoa estabeleceu. É um limite que é imposto em certo momento, porque quando a gente descobre que é tudo com a gente e está com a gente não aceita mais as imposições. Mas, enquanto a gente ainda não está ancorado nesse nosso centro de força, nesse nosso poder central, nesse nosso eixo, nesse nosso core, né? O centro. Quando a gente não está centrado nisso, a gente funciona muito pelas imposições do meio. Então, assim, vamos pontuar as coisas aqui. A culpa, que é uma palavra que eu já não gosto de utilizar, mas para a gente entender aqui, mas a responsabilidade nunca é do outro ou do meio. É sempre minha. Sempre minha. Né? Ah, mas foi uma imposição social pelo cargo que eu ocupo. Ok, essa imposição social existe. Ou a imposição social, ou a imposição em relacionamentos, principalmente relacionamentos afetivos, que existem e muito, né? Agora sim, a imposição existe. Fato, ponto. Porque modelos impositivos de relações profissionais, pessoais, afetivas, elas são próprias da terceira dimensão, que é a dimensão que hoje ainda predomina no nosso sistema, no nosso modus operandi. Então a imposição existe, ponto. Agora, o fato de aceitar a imposição ou rejeitá-la, aí isso já é uma propriedade minha. Isso é uma atribuição que cabe a mim. Mas é lógico que uma pessoa que ainda está em níveis não expandidos de frequência, ela nem vai sacar que é possível sair desse modelo impositivo que a sociedade impõe, ou que a relação impõe, ou que o grupo de amigos impõe. Ela vê como imperativo. Aquilo eu preciso viver assim, senão eu não sobrevivo nesse meio. E realmente eu entendo essas falas, né? E esse modo de funcionar, eu já funcionei muito assim. E hoje, talvez até funcione ainda, né? Porque eu acho muito ousado qualquer um de nós aqui falar que é 100% livre. Que é 100% livre. Eu acho muito difícil e muito... Eu acho até, assim, um pouco... como é que é a palavra? Não é ousado, assim... querendo dizer, mostrar superioridade. Enfim, eu acho um pouco presunçoso. Essa era a palavra que eu queria achar. Acho um pouco presunçoso alguém falar assim, eu sou 100% livre e desconectado de qualquer convenção social. Acho difícil. Por exemplo, você está num café com amigos. E ali, naquele café, você está com 4, 5 amigos, está rolando um papo ali, e chegou alguma coisa no papo que você sentiu uma vontade imensa de dar um grito de uau, é isso mesmo, galera. Você está num café fechado, com uma mesa ali com um casal, garçom, um ambiente com um sonzinho, um MPB. Você vai dar esse grito? Provavelmente não. Vamos ser sinceros aqui, vamos falar com realidade, né? Ah, eu daria o grito, porque eu sou 100% livre. Será? Ou você está ali com o seu marido, mulher, esposa, namorado, namorada, e deu vontade de dar aquele beijo, assim. Não um beijo sexualizado, mas um beijo efusivo de um casal apaixonado. Você vai dar esse beijo ali ou você vai se conter? Então, é lógico que isso é adequação, né? Mas é adequação embasado no quê? No modelo que é imposto, porque a mesa do lado vai dizer assim, nossa, que falta de respeito, que inadequação,
né? Ou aqui não é um lugar para dar um grito desse, né? A gente vive cercado de convenções sociais, né? E a gente obedece elas. Eu não estou falando que é ruim isso. Eu estou falando que eu acho até que que é legal a gente seguir as convenções num certo ponto, né? Por adequação, ponto, é isso, né? Acho que eu também não dou o grito, porque eu acho que não é legal também, né? Eu acho que tu tem que ter o time ali do respeito pelo outro, né? Eu quero gritar, mas as outras pessoas querem conversar entre elas, então adequar as coisas. Agora, até que ponto essa adequação com o meio, ela fere aquilo que você é? Aí que começa o problema. Todos nós, então assim, eu sou 100%, 1000%, 10.000% livre, eu faço o que eu quero, aonde eu quero, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, né? Acho que isso é pouco provável, acho isso, se não for mentiroso, é no mínimo ilusório. Ilusório. E acho até que é inadequado, porque, de novo, a gente vive em coletividades e essas coletividades precisam ser respeitadas, né? Agora sim, existe um ponto onde a adequação ao meio, ela começa a ferir aquilo que eu sou. E é aí que a vida começa a ser sufocada. Quando a gente entra num ponto de adequação, que a gente tem que se adequar o tempo todo, o nosso tom de voz, a nossa forma de vestir, as palavras que a gente usa, enfim, tem gente que adequa tudo, né, gente? Tudo, o tempo todo. O tempo todo a pessoa está querendo funcionar de acordo com o meio, né? Isso não é apenas extremamente estressante, como é uma forma certíssima de enclausurar a sua vida, enclausurar a sua energia. E isso, paulatinamente, gradativamente, vai chegar num ponto onde vai começar a manifestar quadros de tristeza, porque vida não foi feita para ser pressionada. Vida foi feita para ser extravasada. Lógico, de novo, como a gente vive em coletividade, extravasar a energia tendo certas adequações de momento, né? Mas essas adequações elas não podem jamais... a Joyce, obrigado Joyce. Quando o ego sobrepõe a nossa essência, aí é o problema. Ponto, é isso. Quando o ego, né, ou a forma, o Gasparetto se separava em temperamento e personalidade. Já falei isso numa outra live, né? Temperamento é aquilo que a gente é. Aquilo que a gente é. O Fernando é um cara espontâneo. Eu sou um cara espontâneo. Eu falo com um gesto. Se eu me empolgar com a fala, eu começo a falar mais alto, né? Principalmente se eu estou num grupo de pessoas, eu começo a falar mais alto. Eu contei já uma história da minha primeira namorada, né? Acho que eu já contei pra vocês. A minha primeira namorada, gente, eu tinha 15 anos, ela também, 15, 16. E ela era uma lady, assim, né? Era uma pessoa, assim, extremamente educada, que falava baixinho, que era, assim, muito ponderada. Mas isso era ela, isso era o temperamento dela. Ela veio nessa configuração. O Fernando era né? E aí quando a gente ia para as festas de família, ou festa de amigos e tal, que aí o Fernando começava a se empolgar, começava a entrar no modo Fernando, falava com os braços, falava alto, lá no outro cômodo dava para ouvir a minha voz, ela olhava assim para mim, ela só olha, ali a gente já tinha algum tempo de convivência mesmo, a gente ficou 5 anos juntos, dos 15 aos 20, ela só olhava para mim, fazia uma cara de reprovação, e aí o meu gestual ia gradativamente baixando, o tom de voz eu ia girando o botãozinho de sintonia pro médio e ficava ali. E tinha que ficar me policiando o tempo todo para não elevar de novo meu tom de voz. Ou seja, o que eu estava fazendo com a minha energia, com a minha vida, com a minha vitalidade, com o meu brilho, com a minha autenticidade, com aquilo que era mais eu. Eu estava encaixotando isso. Em nome de... Vamos lá para a adequação, o que é saudável e o que não é saudável. Se nós estivéssemos num velório, ou numa biblioteca pública, ou num lugar de estudo, eu estaria inadequado ali. E aí o olhar de reprovação dela estaria até me ajudando
a me ligar que daquele lugar eu teria que me adequar um pouco mais, que eu teria que ser um pouco mais polido, um pouco mais caminho do meio, né? Mas nós estávamos em festas às vezes e não tinha problema nenhum, ela só não gostava. Então, naquele caso, a adequação não era por um respeito ao ambiente, ao contexto. Era para eu me encaixar e caber na vida dela. Caber no contexto de vida dela. Porque aí eu entendia que para eu continuar ficando com ela, e eu era apaixonado por ela, eu tinha que me adequar. Para me adequar a ela, eu tinha que falar mais baixo, eu tinha que ser mais polido, eu tinha que ser mais sereno. Ou, falando na cozinha, eu tinha que deixar de ser Fernando. E quando a gente deixa de ser a gente, é o ponto onde isso deixa de ser saudável. E a gente começa a encaixotar a energia, enclausurar a energia. Então, gente, ontem eu ainda fui procurado por um amigo de infância, brother, né? Que está passando por esse quadro de depressão. E aí eu saí para dar uma conversada com ele. E primeiro, gente, uma coisa que a gente não pode desconsiderar, tá? Talvez tenham médicos aqui, a gente sabe que tudo é energia, mas existe um algo físico que a gente não pode desconsiderar, existe uma medicina terrena que a gente não pode desconsiderar. Eu sou totalmente contra essa linguagem que a gente julga tanto os extremismos, a gente fala tanto do caminho do meio, do equilíbrio, do aterrar e do subir, né? Então tem gente que fala assim, isso é tudo energético, é tudo frequência. Sim, é tudo energético, é tudo frequência. Mas enquanto nós estamos ancorados, fala Val, vamos Havaí. Ih, cara, não tá numa boa fase não. Aliás, quase nunca tá, né? Quando a gente fisicaliza, a gente traz o corpo para quando a gente traz a alma para essa experiência da matéria, existem coisas que são da matéria. Uma dessas coisas é a medicina. Existem médicos maravilhosos, uma medicina, existe remédio. Eu não sou contra remédio. Todo mundo sabe aqui, a maioria das pessoas que já viu live minha ou cursos, eu falo isso. Eu passei por depressão, tive 2 anos de depressão e optei por não tomar remédio. Mas eu não sou contra remédio em momento algum, né? Eu acho que a medicina, a psiquiatria está aí e elas podem e devem servir como uma base, uma estrutura, um apoio em momentos de dor extrema. Não cai nessa viagem assim, eu fiz isso, eu fiz esse caminho, eu escolhi fazer isso naquela época e acho que faria de novo da mesma forma. Mas não ache que é ruim. Agora, o que é ruim? É você achar que você é dependente disso. Você não é. Você não nasceu tomando isso. Você se colocou num estado de dor onde esse mecanismo vai aliviar a tua dor. Tenha isso como algo temporário. Não adote isso é meu agora. Daqui para frente isso faz parte da minha vida e não sai mais. Eu não posso mais ficar sem o uso desses medicamentos, senão Então você está dando todo o poder para esse algo que, de novo, não é ruim, mas deveria servir apenas como um momento de apoio para que num próximo momento você se fortaleça e se livre disso. Mas que não torne isso uma muleta, né? Para o resto da vida, tá? Esse toque eu dou. Mas uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar, então voltando para ontem, né? Para o meu amigo. Primeira coisa que eu falei para ele, velho, ele tem a minha idade, né? Ele é um ano mais velho, eu tô com 46, ele 47. Fisicamente ele tá totalmente fora. Não tá fora de. Não é essa a verdade. Ele não é um ser que se descuida. Ele cuida, mas cuida de uma forma muito errada da maneira como ele se exercita. E isso eu posso falar com base na minha formação acadêmica, que é educação física, né? E gosto bastante de estudar essas questões do corpo. E a questão da alimentação também não está olhando para isso da forma correta. Então, assim, primeira coisa, gente, para os desequilíbrios emocionais, mentais e até desequilíbrios espirituais, começa num desequilíbrio físico. Lembrem, nós estamos fisicalizados. Um corpo físico em desequilíbrio, aí eu estou falando de padrões metabólicos, não padrão no sentido de caixinha, de seguir um padrão, mas existem padrões de medida de metabolismo do masculino, do feminino, conformidade hormonal, que se isso se desequilibrar, o emocional da pessoa vai se desequilibrar, o mental vai se desequilibrar. E um emocional e um mental desequilibrados que vão levar para estados de depressão, às vezes começou lá no desequilíbrio bioquímico, metabólico.
Então, não desconsiderem isso. Durante a minha caminhada como terapeuta, gente, muita gente às vezes chegava na terapia assim, que a gente olha, né, por um primeiro olhar, essa pessoa não cuida do seu físico, do seu material, do seu carnal, daquilo que eu falo tanto aqui, né, a gente fala, o Vitor fala bastante, a Vanessa fala bastante, o Carlos fala bastante, de ancorar a energia. Nós somos ancoradores. Para essa ancoragem ser benéfica e salutar e reverter em expansão de energia, em expansão de grade, de geometria toroidal, que vai trazer essa clareza, essa expansão, esse brilho, para que isso seja benéfico, salutar, esse corpo físico, material, ele precisa estar fortalecido e equilibrado, senão ele descompensa. Então começa sempre por aí. Vai dos teus corpos mais densos para os teus corpos mais sutis. Tá? Não começa de lá. Muita gente faz o caminho contrário. Eu vou ver o que é isso no ponto de vista espiritual. Legal isso? Claro que é legal, claro que é bacana. Mas você já parou para perceber os sinais que o teu corpo físico te dá, que ele está te dando? Você já parou para mensurar os teus padrões metabólicos, bioquímicos, através de exame de médico, de atividade física, de alimentação balanceada, de contato com a natureza? Você já parou para fazer essa análise, olhar para o teu carro? Tem gente que quer ir daqui para a Bahia, mas o step está furado, o radiador está rachado, o tanque de gasolina tá com fissura, a porta está amarrada. O veículo, gente. O veículo é o que te leva. Então a gente quer ir para Sirius, para Arcturus, para Pleiades, a gente quer toda hora estar lá, né? Mas se o veículo, e o nosso veículo hoje o principal que a gente deve olhar para ele é o físico material. Não é que é o principal, não existe um mais importante do que hoje. Mas uma vez que nós estamos aqui nesse tempo e espaço, nessa forma, fisicalizados, a gente não pode mais ignorar isso. Ok, estou com um físico legal, equilibrado. Eu não estou falando de estética, eu não estou falando de barriga tanquinho, eu não estou falando de músculo, não estou falando de não ter dobrinhas, não estou falando disso. Estou falando de equilíbrio físico, metabólico, bioquímico, para que as tuas funções orgânicas estejam funcionando de forma legal, plena. Opa, legal, isso tudo está bacana. Agora, se isso tudo, essa minha máquina biológica, ela está funcionando perfeitamente bem, mas ainda assim eu tenho um desequilíbrio emocional, eu tenho uma tristeza, eu tenho uma angústia, eu já sei que do físico não é. Eu posso eliminar essa hipótese. Eu não tenho nada no meu corpo físico. Então, eu vou para as coisas extrafísicas, as possibilidades metafísicas, né? E as possibilidades metafísicas, aí a gente amplia e demais. Agora, uma das coisas que a consciência unificada, aí falou da medicina integrativa, hoje é a área da medicina que eu também me embaso e procuro, né? O médico que eu frequento é um médico da medicina integrativa que vai dar esse mapa, né? Do teu metabolismo, da tua bioquímica, como que tá e essa coisa toda, né? Gente, eu estimulo, sugiro para todos que façam esse acompanhamento, mesmo que você já esteja bem, né? Se tiver essa possibilidade, né, de frequentar ou fazer uma consulta e ir um pouco além nesses aspectos, porque mesmo que, se você já está bem, você vai exponenciar muito o teu nível de energia, o teu equilíbrio nos outros corpos também, uma vez que o corpo físico já está equilibrado. Olhando para isso tudo, legal. Quais são as possibilidades emocionais, né, que podem interferir? Muitas. Uma coisa que eu gosto muito de sugerir para casos de depressão, então voltando para o meu amigo ontem, a primeira coisa que eu falei, cara, começa a olhar, aí eu sugeri para que ele fosse para o médico que eu frequento, né, que é o André Dalef, aqui de Floripa, um profissional fantástico. Se alguém for daqui da região quiser um contato, depois eu passo direct. Vai lá, faz um acompanhamento, começa a treinar de uma forma mais efetiva, mais produtiva, não contraproducente.
Porque, gente, por incrível que pareça, tem até formas de treinar, dependendo da idade que você tá, dependendo da tua característica, né, física, que são contraproducentes, tá? Você acha que está fazendo algo benéfico, e eu estava fazendo esse movimento comigo até os 40 anos, até que eu descobri e modifiquei isso, né? Então, falei para esse meu brother, né? Vai lá e faz esse acompanhamento. André Dalef, Thalita, Dalef com 2 L's. Ou 2 F's, não sei. 2 L's, acredito. E depois disso, as possibilidades emocionais. Uma coisa que eu sempre... Aí eu vou para a máxima do Gasparetto, né? Você está sendo você? Ou você prendeu a franga? Ou você está agindo em conformidade com todo mundo que te cerca e em nenhum momento você é você, genuinamente? Isso é uma coisa que, além das possibilidades físicas, eu não estou falando que faça isso e depois faça isso. Avalia todas essas questões físicas e metafísicas em conjunto, paralelamente. Não precisa fazer uma coisa e só depois fazer outra. A gente é um ser holístico, um ser global, olha para todas as suas possibilidades, né? Então, as possibilidades emocionais. Uma, prendeu a franga. Tá ali retraído, o temperamento comunicativo que não se comunica mais, porque a esposa não gosta que você se comunique, que você fale alto, ou o marido é ciumento, então você era uma pessoa que adorava usar roupas coloridas, acessórios, mas aí a tua beleza começou a chamar a atenção demais de outros homens, e aí ele começou a te falar assim, ó, seguinte, para funcionar aqui, você vai ter que usar roupa menos degotada, você vai ter que rir um pouco menos. Gente, não estou falando de nenhum absurdo, eu estou falando algo que na minha caminhada como terapeuta eu ouvi todos os dias praticamente, né? Com contextos diferentes, principalmente a mulher sendo contraída por uma imposição externa. Vivi, então solta, amado, solta, seja você. Ó, vou te dar um conselho, tá? Você veio aqui para ajudar o mundo na transição planetária, eu tenho certeza disso, porque senão você não estaria aqui. Todas as pessoas que estão aqui fazem parte desse grande processo de transição, de expansão de consciência, fazendo de formas diferentes. Você, Vivi, vai fazer isso. Quanto mais Vivi você for, mais você ajuda o planeta. Hoje eu contribuo muito mais com a saúde emocional, coletiva e pessoal e individual das pessoas, porque eu sou muito mais Fernando do que eu era 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, há 6, há 8, há 10 anos atrás, eu era um cara que era dependente de outra pessoa vir e me dar essa energia que hoje eu ancoro em mim mesmo, né? Deia, tamo junto, amada. Por quê? O mundo se beneficia quanto mais Fernando eu for. Andréia, quanto mais Andréia você for. Lu, quanto mais Lu você for. Kênia, quanto mais Kênia você for. Quanto mais nós mesmos nós formos, gente, com todas as características peculiares que a gente traz, mais a gente contribui com o nosso próprio processo e com as pessoas que nos rodeiam, que nos circundam. E faça isso externando mesmo todos esses brilhos e essas potencialidades, por mais absurdas e esquisitas que elas sejam para as pessoas da tua família, do teu meio, porque às vezes Eu não sou um cara convencional, nunca fui, em nada praticamente. Então sempre fui alvo de comentário, de briga até, de pessoas, família, sentar comigo assim, ô, vem cá, acorda pra vida. Quando é que tu vai te acertar, né? Graças a Deus eu nunca me acertei. Na verdade, a gente sabe que tem uma amorosidade ali grande, né? Que as pessoas querem ver o nosso bem. Mas, traduzindo, aquela fala não quando que tu vai te acertar. É quando é que tu vai te adequar àquilo que a gente acha que é o correto. Tomara que nunca, gente. E quem já se adequou, quem já passou por cima de si para atender a demanda do mundo... Tomara, eu faço votos e emano uma energia gigantesca para que você se livre dessas amarras. Porque é isso que gera angústia.
porque é isso que gera tristeza, porque é isso que gera depressão. Em primeiro lugar, você não ser você. Você ser qualquer outra coisa. Você atender a demanda do mundo, né? Aí reside o primeiro passo para que a gente entre nesses estados de baixa frequência, de vida presa, né? Brilho preso. Vê aquela panela de pressão, né? O que é aquela panela de pressão que está cozinhando feijão, que fica... Pressão, é vida. O que tem ali dentro é vida, é pressão, é força, é poder que tem ali dentro. Está pressionado. Se aquilo continuar daquela forma, o que vai acontecer em algum momento com aquela pressão? Se a gente aumentar aquela pressão, vai explodir. Em algum momento explode. Aí a gente vai no biquinho da panela de pressão e faz assim. Aí a panela faz assim. O que o biquinho fez? Ele deu vazão à força, à vida que existe ali. Vive. Não, amada, marido não é um mal na vida. Nem marido, nem esposa, nem nada, né? Às vezes a gente cai nesses lugares. Eu sei que você tá zoando. Porque a gente permite, né? Na verdade, a gente se coloca nesses lugares. A gente se permitiu ser essa panela de pressão e manter a nossa vida ali aprisionada, né? Quando é que a gente mexeu no biquinho? Aqui a galera que me acompanha sabe que se precisar falar para exemplificar, para que fique melhor entendido, eu falo. Eu acho melhor do que ficar subentendido. Quando é que a gente mexeu no biquinho e a vida extravasou e saiu e se libertou? Quando a gente mandou tomar no cu aquilo que estava sendo o objeto da nossa vida estar ali presa. Quando a gente se rebelou, mandou a merda, não, agora eu vou ser eu. Aí, lógico que você vai gerar um alvoroço na família. Vai. Porque é muito mais confortável para as pessoas que não se libertaram ter convívio com pessoas também não libertas. Porque uma pessoa que se liberta, que mexe no biquinho e extravasa e diz assim, agora eu vou ser eu, e foda-se, bem na hora que a doutora Denise falou, e foda-se, ela imediatamente começa a gerar um desconforto gigantesco naquelas pessoas que não fizeram isso, que ainda não se permitiram fazer isso. Aí o primeiro movimento dessas pessoas não vai ser dizer assim, ó, isso, Jana, vai, isso, vai, Mônica, te liberta, vai, Paula, vai, isso, vai, seja louca mesmo, seja você. As pessoas não vão fazer isso, gente. A gente gostaria que elas fizessem. Seria legal, seria um incentivo, mas não, elas não vão fazer isso. Elas vão te chamar para o papo, elas vão te chamar para o tete, elas vão te chamar para o assim, ei, onde é que tu tá com a cabeça? Para, te organiza, reflete, te centra. Que isso? Começou a rir do nada? Começou a agradecer as coisas? Que isso? Tá ficando esquisita? Que porra é essa? As pessoas vão se incomodar, gente. Elas vão se incomodar. E uma das coisas que eu escuto muito das pessoas que relatam estar entrando ou que já entraram nesse processo de angústia, tristeza, depressão, é o fato de que as outras pessoas estão se incomodando. Ela se libertou até um certo nível, porque ela ainda está se importando com o incômodo do meio. E ela, com essa preocupação do que o outro está pensando dela, ela não consegue se libertar totalmente. Ela vai, mas não vai. Ela vai com o famoso freio de mão puxado. Porque ela está sempre olhando no retrovisor. Gente, se tem uma coisa que o processo de libertação da vida que está presa necessita, é que a gente quebre o retrovisor. A gente precisa dirigir um carro, metaforicamente, para esse fim. A gente precisa dirigir um carro sem retrovisor. Não olha para o retrovisor. Foda-se. Segue adiante. Sabe aquela música da Igreja Católica? Eu não sou muito fã de dogmas de nenhum deles.
mas tem algumas músicas lá que ficaram gravadas aí da minha infância, e essa passagem dessa música foi uma delas. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Vai. Esse segura nas mãos de Deus é você mesmo, é o teu Deus, é o teu self, é a teu eu maior, tua energia divina, crística, que está aí contigo, esperando. Vambora, vamos caminhar. Quando é que tu vai deixar esses boca aberta aí e falar o que eles querem falar e vai seguir adiante? Enquanto tiver de retrovisor, não vai. Porque anda 2, 3, 5, 10 metros e dá uma olhadinha. Aí quando você dá uma olhadinha, você diz, ei, volta. Você tá doido, esse é o lugar errado, esse caminho tá errado, não vai te levar para lugar nenhum. E aí, se você não está ancorado, você volta. Você atende o apelo. Eu comecei esse movimento na minha vida muito cedo. Com 16 anos, eu enfrentei, assim, uma das coisas mais difíceis de se enfrentar, né? Enfrentei meu pai, que é um cara bem posicionado. Meu pai é um cara forte, ancorado, bem aterrado, de opiniões firmes. E na época, quando eu tinha 16 anos, ele tinha uma empresa grande. Eu tenho 2 irmãs, eu sou o mais novo. E tudo que eu... Aí chegou a idade ali do vestibular e eu fui fazer educação física. E eu já tinha entendido que aquele ambiente, empresa, trabalhar numa empresa, assim, com processos, né, manufatura, tal, não era comigo. De fabricação, tal, não era comigo. E eu, uma vez que eu entendi, e na época eu não sabia muito bem qual que era a minha, eu fui para a educação física porque eu jogava futebol e tal, para mim era o que me movia na época. Aí eu fui como, pai, vou fazer vestibular para educação física. Ele me olhou assim, né? Mas como assim? Tu não pode fazer educação física. Tu tem que fazer ou economia, ou administração de empresas, ou ciências contábeis, alguma coisa que esteja relacionado com um universo que tu possa aplicar aqui. O que tu vai fazer aqui na empresa com educação física? Aí eu, com 16 anos, olhei para aquele cara que é baixinho, mas naquela época para mim tinha 8 metros de altura. E eu olhei para ele assim e falei, pai, agora essa é a segunda parte da conversa. Eu não vou, porque eu não me vejo aqui dentro. E esse foi o primeiro enfrentamento que eu tive. E foi uma das coisas mais difíceis, porque eu arrumei um problema sério ali, né? Mas naquele momento, com aquela postura aos 16 anos, eu impedi que alguém, um fator externo, que era o desejo do meu pai, me colocasse dentro de um limite que não era eu que tinha estabelecido para mim, que era ele que tinha estabelecido, uma vontade que era dele, um ideal que era dele, não meu. Então, apesar de toda a dificuldade que eu tive que enfrentar nesse acontecimento, gente, aquilo já me ancorou. Opa, pum, é isso. Eu vou atrás daquilo que é meu. E aí, lógico, né? Perrengues e mais perrengues, professor, escolinha, bola nas costas, vai, dá cabeçada, fui pai cedo. Porém, a partir do momento que eu... a Paisagens do Brasil falou, é libertador nos posicionar, perfeito. A partir do momento que eu me posicionei com aquele cara que tinha toda essa representatividade na vida da gente, que é o pai, gente, me posicionar perante um chefe, perante um sócio, perante um amigo, perante uma namorada, perante qualquer pessoa, e se torna pequeno. Porque eu me posicionei na frente da montanha maior que tinha, né? Que é o que representa esse masculino, o pai na vida da gente, né? Essa figura, essa representatividade masculina. Agora sim, paga-se um preço? Paga-se, gente, um preço. Ah, Fernando, se eu for assim, se eu agir dessa forma como você está sugerindo, a minha família vai se afastar de mim. É possível. Os meus amigos vão se afastar de mim. É possível. Aí eu vou falar uma coisa que eu sempre falo. Rony, meu querido irmão, saudade de ti, velho. Uma coisa que eu sempre falo, para seguir esse caminho de bancar a si mesmo, de reencontro consigo mesmo, esse caminho de expansão de consciência, isso exige uma boa dose de desapego, gente. Porque pessoas vão ficar. Vão ficar.
vão ficar. Às vezes um relacionamento vai ficar para trás. E às vezes, gente, precisa ficar. Às vezes é um grupo de amigos. Porque você saiu do status quo ali estabelecido daquele grupo. Você está falando de coisas diferentes agora. Você está falando de nave espacial, você está falando de quinta dimensão, de Merkaba, de Pleiades. Que isso? Que é isso? Adriana, você ficou doida? Que isso? Aí vai começar o comentário pelas suas costas, o grupo a se reunir sem te avisar, estão te evitando porque o teu papo começou a ficar dissonante do deles. O que está acontecendo ali, gente? Um processo de expansão de consciência de uma pessoa dentro de uma coletividade. Se as outras pessoas não estão acompanhando, vai gerar um desequilíbrio, uma dissonância ali de conversa, de energia, de frequência. Quando isso é em casal, e como acontece em casal, meu Deus do céu. Já falei isso várias vezes. Vou falar aqui porque eu sei que eu estou lendo o campo desse grupo e eu sei que tem pessoas que estão passando por isso. Principalmente a mulher. Por que principalmente a mulher? Porque geralmente é a mulher que toma frente nesse processo de expansão de consciência e não o homem. O homem também passa por isso, mas a mulher passa por isso de forma muito mais frequente. Ela começa a buscar, ela começa a se expandir, ela começa a ampliar a consciência. E ela convida o cara. Ela, vamos amor, vamos lá pro yoga. Vamos assistir essa live desse maluco aí, ele fala umas coisas legais. Aí o cara assim, para, isso é coisa de gente que não tem o que fazer, isso é coisa de gente desocupada, ou isso é coisa de mulher, até isso eu já escutei. Meu marido acha que isso é coisa de mulher. Cris, normal. Aí você começa a chamar o cara não vai, e você começa a ir. Naturalmente, você vai criar um distanciamento. Porque ele está empacado aqui e você está indo. Gradativamente você está indo, está expandindo. Daqui a pouco, gente, vocês estão falando dois idiomas diferentes dentro da mesma casa. E eu sei que tem gente aí que está passando por isso. Vocês estão falando dois idiomas. Um está falando árabe e o outro está falando latim. Dentro da mesma casa. Não se entendem. Aí tem 3 possibilidades que podem acontecer. A primeira e mais legal é o cara ver que o bonde está indo, que ele vai perder o trem e ele vai. Eu vou, senão eu vou perder. Sou apaixonado por essa mulher e eu não quero perder ela, eu vou. Ele vai por um motivo que não é o melhor dos motivos. Mas daqui a pouco, se ele entrar, ele toma gosto pela coisa e ele vai. Ele vê que tem pé e cabeça, que não é uma viagem como ele achava, e ele vai. E aí, daqui a pouco, ela até dá uma atrasadinha no passo, para que eles consigam caminhar juntos. Legal. Essa é a melhor hipótese. A segunda, que é a segunda melhor, ela não é a pior ainda, a pior vai vir a seguida. Eu vou falar, vocês vão achar, essa não é a pior? Não, essa ainda não é a pior. A segunda ok, a gente não fala mais a mesma língua, você não quer vir, então, um abraço, eu vou continuar o meu rumo, minha caminhada, porque a gente não fala mais o mesmo idioma, seja feliz e eu vou continuar a minha caminhada. Esse é o segundo cenário melhor. A pessoa seguiu a vida dela e deixou a outra seguir a vida dele. Legal. Agora vem o pior cenário. O mais desastroso de todos. É quando a mulher, estou falando a mulher, pode ser o homem, mas geralmente é a mulher. Quando ela olha e diz assim, se eu não voltar, esse jumento empacado, ele vai ficar lá, e o nosso casamento vai acabar. E eu não quero que o nosso casamento acabe, porque a gente tem filhos, tem relação de família, eu gosto dele, e a gente está há 20 anos juntos, né? Poxa, separar agora, começar tudo de novo. Aí o que ela faz? Ela volta para cá. Só que esse lugar aqui, um dia, já foi confortável. Hoje ele não é mais. Esse lugar aqui não é mais confortável. Porque ela já viu isso aqui. Aquela frase, né, que eu gosto de falar sempre. Quem vê não consegue mais desver. Uma vez que a gente viu algo, gente, a gente não consegue mais desver aquilo. A gente já viu. Então a mulher foi até esse patamar.
Ela atingiu um ponto, ela vislumbrou um novo cenário, uma nova vida, novas possibilidades. Aí, em nome de, ela voltou para esse lugar. Aqui ela não fica mais confortável. Aqui vai ser totalmente desconfortável, vai ser totalmente desajustado para o tamanho que ela já viu que ela é. Aí, o que acontece? Ela vai ficar ali em nome do casamento, em nome dos filhos, em nome da família, em nome da empresa, em nome da casa, em nome de seja lá do que for. Aí ela fica 2, 3, 5 anos. Aquele amor, sabe o que vira? Ressentimento. Porque ela olha pro cara e vai dizer assim, ó, eu tô aqui por tua causa. Eu tava lá já. Eu voltei por causa de ti, senão o nosso casamento tinha acabado. Não, mentira, você não voltou por causa dele. Você voltou por causa de você. Ah, Fernando, mas se eu não tivesse feito isso, o nosso casamento tinha acabado. Esse caminho exige uma boa dose de desapego. O desapego, gente, seja nesse exemplo que eu falei agora de casal, ou de uma parceria comercial, ou de uma amizade, ou de um grupo de amigos, o desapego, em algum momento dessa caminhada, se cada um de nós que está aqui vivenciando essa caminhada, em algum momento, o desapego vai precisar ser aplicado. Na prática, não é hashtag desapego, como a gente adora colocar no Instagram, no Facebook. No Instagram e no Facebook é fácil colocar, gente. Hashtag desapego, hashtag poder pessoal, hashtag amor incondicional, hashtag namastê, né? Na prática, não, mas aí não. Eu não vou colocar a minha vida conjugal de 20 anos a perder só por causa do meu caminhar, né? Bom, tem gente que vai olhar isso como egoísmo, né? Tem gente que vai olhar isso como olhar para si em primeiro lugar. Eu olho isso como consciência. Não existe nada que deva estar à frente do nosso processo individual. Inclusive, é uma demonstração de amor a esse cara que ficou aqui, você olhar para ele e dizer assim, segue teu caminho, que não é mais comigo. Se o meu caminho não é mais contigo, certamente o teu não é mais comigo. Certamente vai ter uma energia adequada para você. Certamente tem algo aí que eu não posso te dar mais. Então segue o teu caminho. Eu te libero. Eu te liberto disso. Então, gente, quando a gente faz esse movimento, e eu fiz esse movimento várias vezes na minha vida, em trabalho eu fiz 3 ou 4 vezes. E, pasmem, em todas elas eu estava louco para as pessoas do meu meio. Em todas elas eu estava louco. O último emprego formal, emprego de carteira assinada, que eu abandonei, foi o Figueirense Futebol Clube aqui de Florianópolis, que eu ganhava um salário muito bom, muito bom. Eu era diretor de futebol do Figueirense. E saí daquilo porque aquilo não era mais, eu já tinha dado um passo. E para mim o Figueirense, naquele momento, era esse cara que eu tinha que descer para conversar com ele de novo. E aí eu voltava para esse cara e olhava para ele, cara, eu preciso te largar, eu preciso te abandonar. E quando eu abandonei esse cara, o mundo à minha volta, tu é louco, cara, olha o salário que tu ganha. O Brasil está em crise, você vai montar uma empresa, você está doido. E graças a Deus, mais uma vez eu não dei razão. Figueira, Vanessa. Eu sou havaiano, Vanessa. Pode ser que isso tenha me estimulado um pouco também. Luciano. Lu, poesia. Então, gente, essa necessidade de ser você mesmo, para esse objetivo, para esse assunto que a gente está trazendo aqui hoje, não tem como a gente ser totalmente pleno, a gente ser livre, a gente manifestar vida, energia, altos níveis de frequência, se nós estivermos o tempo todo atendendo demandas sociais. Não tem como. Fala, Paulito, amanhã tamo junto, a caminho de Poá. O Val tá aí também. Liz?
Gente, isso é uma coisa que precisa tá muito claro. E uma outra coisa que eu falei pro meu brother que tá na live aqui ontem, né? Então vamos lá, vamos voltar pro tema aqui. Depressão, a gente não saiu do tema, porque tá totalmente relacionado. Olha pro físico. Tá tudo certo, tá tudo alinhado, tá tudo bacana. Vai pros componentes metafísicos. Vai primeiro olhar para você se você tá sendo você. Se você tá se bancando. Quantos sims você tá dizendo para você? Ou se você tá dizendo mais sims pro mundo. Vou, Nanda, amanhã tô indo para Porto Alegre. Vou ter uma palestra amanhã em Porto Alegre, aberta, no espaço da Carol. A Carol Knorr. Felipe ou Carol, dá um aluzinho aqui para a Nanda poder depois entrar em contato. E na sexta-feira eu vou fazer o meu curso, tá? O Alquimia Pessoal no mesmo espaço, o dia inteiro. Então, olhou para o físico, tá tudo legal, tá tudo bacana. Componentes metafísicos, olha se você está sendo você. Quantos sims você está dizendo para o mundo. E presta atenção se esse sim para o mundo, para as pessoas, para o meio, está significando um não para você. Se o sim para o outro, gente, significa um não para você, é não. Em maneira alguma a gente precisa se tornar egoísta. Eu vou olhar só para o meu umbigo. Não. É só consciência. Eu não me tornei um cara egoístico, egocêntrico, individualista por olhar a vida e por funcionar dessa forma. Pelo contrário, hoje eu sou muito mais servidor do que eu era antes. Por quê? Porque hoje eu transbordo. Porque só tem um jeito de transbordar, sendo você. Se você não é você, você não transborda. Você está com o copo pela metade. Você é alguém que está buscando, é um necessitado. Então quando você transborda, ou seja, quando você dá esse sim incondicional para você, seja lá aquilo que você é, você começa a transbordar. E o simples fato de você existir, você já está contribuindo com o mundo. Por isso que eu falo, Val, quer ajudar o mundo? Obrigado, Val, eu também gosto dela. Seja cada vez mais Val, não queira ser Paulo. Vanessa, quer ajudar o mundo? Seja cada vez mais Vanessa, transborde Vanessa. Com tudo que Vanessa tem de maravilhoso e tudo que Vanessa tem a ser melhorado. Olha para isso, acolhe isso, chama isso para tomar um café contigo. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Nenhum de nós está aqui totalmente resolvido. Todos nós temos o famoso calcanhar de Aquiles, coisas a serem melhoradas. Mas todos nós temos tesouros únicos. Grande Lufa, irmão. Fê, amada. Então, gente, às vezes a gente se afasta tanto da gente mesmo que a gente nem sabe mais o que a gente é. Eu não sei nem o que eu preciso extravasar, Fernando, porque eu não sei nem mais quem eu sou. Porque você começou a dar tanto sim para o mundo e tanto não para si, que você se afastou completamente do seu centro de força. Aí em algum momento você nem sabe mais o que você é. E qual é a forma de voltar a saber isso? É começar a olhar para si, a dizer sim para você. Não, gente, eu não estou afim de ir aí. Não, gente, eu não estou afim disso. Não, obrigado. Não, eu não quero. Não, eu vou ficar comigo hoje. Não, eu vou assistir meu filme. Jorge João, querido. Jorge João Floripa, gente. Candidato a vereador em Floripa aí. Quem for de Floripa, vota nesse cara, gente. Nova era. Precisa estar representada em todas as áreas, principalmente na política, né? Confio e gosto demais do trabalho desse cara. Totalmente luz, totalmente voltado para a nova energia. Gratidão, irmão, por estar aqui. E uma coisa que eu sempre falo, que eu vou deixar agora para o final, que a gente não pode desconsiderar quando o assunto é energia que expande ou energia que está presa, que leva a quadros de depressão, é a gente ter objetivo, gente. Sempre tem que ter algo na frente. Eu não estou falando de... Como é que é aquele termo? Nossa, hoje os termos estão me escapando, né? Ambição descabida. Estou falando de ambição, eu quero... E se tiver também não tem problema nenhum. Tirar essa palhaçada aí de... não é legítimo você querer um iate. Se isso for importante para você, para mim não é. Mas se for importante para você, tenha. A ambição que for, não tem problema nenhum.
O problema que a gente coloca é uma história, é uma crença dogmática aí que nos foi imposta para a gente acreditar que a gente tem que ser limitadinho, né? Pequeno. O objetivo que eu falo aqui, obrigado Lúcia, ter um propósito. Todo mundo já deve ter visto aquele programa de TV, aquele senhor de 90 anos que está treinando para uma maratona. Aquele cara, você olha para o olhar dele e você vê vida. Não importa se a pele dele está enrugada, não importa se ele está um pouquinho curvado porque ele tem 90 anos, não importa se ele está com a massa muscular dele já um pouco debilitada pela idade avançada dele, não importa. Você olha para aquele ser e você vê vida, você vê alegria, você vê entusiasmo, você vê tesão, libido pela vida. O cara está treinando para fazer uma maratona com 90 anos. E a gente encontra pessoas de 40 anos que dizem assim: quando eu era jovem, gente, dá vontade de voar no pescoço quando eu escuto isso. Quando eu era jovem, alguém com 40 anos falar isso, eu vejo isso com uma pessoa. Essa semana eu escutei alguém de 30 falar, gente: ah, que saudade dos meus 25. Gente do céu, para tudo que eu quero descer. 30 anos? Está começando a aprender as coisas da vida. Está começando a se ligar de várias coisas. Saudade dos meus 25. Como assim, gente? A pessoa se coloca numa posição ah, é lógico que eu estou mais cansado do que você. Eu tenho 60 anos, você tem 45. Não, gente. Não. Sabe o que traz isso? Esse cansaço para a vida? A falta de disposição, a falta de tesão, a falta de entusiasmo, a falta de libido para a vida, é você não ter um propósito, é você não ter um algo a ser alcançado. Eu vivo de desafio, gente. Desafie-se. Sempre. Quando está tudo paradinho, é fácil de entrar para esses lugares ninguém me ama, ninguém me quer. É fácil, facílimo. Aí quando você coloca um alvo ali a ser alcançado, você faz assim, ó. Opa! Tem algo te estimulando. Tem um target ali na frente, tem um ponto, tem um algo a ser atingido. Ali você começa a recrutar forças, porque você precisa atingir aquele alvo, que até então não tinha. Se você não tem isso, eu não me espanto que a depressão chegue, que a angústia chegue, que esses estados de melancolia e tristeza cheguem. A pergunta não é se, a pergunta é quando. Se você não tem propósito, se você não tem objetivo, seja ele qual for, gente. Pode ser um objetivo espiritual, pode ser um objetivo financeiro, comprar uma casa, trocar de carro, fazer uma viagem, correr uma maratona. Então a gente vê pessoas com 100 anos que têm objetivos. Oscar Niemeyer era um exemplo, né, disso. O cara estava com 100 anos trabalhando, pensando, ensinando as pessoas. Era uma referência aos 100 anos. E do jeito que ele podia, ele dava a sua contribuição. E a gente vê gente com 30 anos, 40 anos cansado. Ai, né? Gente, a depressão vai te pegar. Vai te pegar. Ah, mas eu já tenho tudo na vida. Então você está olhando para a vida como uma construção material só. Ninguém tem tudo na vida. Ninguém está completamente resolvido em todas as áreas da vida. E se tiver, que legal. E se teu objetivo for passar toda essa energia que você tiver, toda essa satisfação que você tem de viver, esse ser bem resolvido que você é em todas as áreas, para as pessoas. Olha que baita objetivo você tem de vida. Com certeza isso vai te tirar desse lugar de depressão, de tristeza, de angústia, porque a partir dali a vida passa a ter outro significado. O que acontece? Olha aí, gente, Terezinha falando. Minha mãe com 105 anos fazia planos. É isso. Obrigado, Cris, amada. Tamo junto.
O que faz a vida, o que traz tesão para a vida, libido para a vida, entusiasmo para a vida, é significado. Nós somos seres movidos por significado, não por dinheiro, não por matéria. De novo, não tem problema nenhum com matéria, ter dinheiro. É outra coisa que a gente tem que desconstruir. Para eu ser um ser maravilhoso, eu tenho que ter pouco, tenho que ser pobre, tenho que passar perrengue. Não, desconstrói isso. Isso é dogma, é de igreja que tentaram te colocar nesse lugar para você funcionar dessa forma limitada. Não tem problema nenhum ter dinheiro, prosperar, ter abundância, viajar ao mundo, ter carro zero importado. Não tem problema nenhum. Ter iate, faz o que você quiser, é tudo legítimo. O universo é abundante para todo mundo. Não vai faltar, não tem falta. Tem má distribuição, não tem falta. Não tem carência. No universo não existe carência, existe má distribuição. Então, se você é esse cara bem resolvido, essa pessoa bem resolvida em todas as áreas, mas mesmo assim, bem resolvido nessa matéria, no material, por exemplo, né, no financeiro, e isso eu encontrei muita gente ao longo da minha carreira como terapeuta, muita gente, né? Tenho dinheiro pra caramba, dá com pau, vou pra onde eu quero, se eu quiser amanhã viajar pra Europa, ficar 3 meses lá eu fico, a minha vida financeira tá resolvida, mas a pessoa é um poço de tristeza e de melancolia. Aí, nesses casos, a gente percebe que não é isso. Isso faz parte, mas não é isso, gente. Quantos filhos de famílias abastadas que causam problemas porque não tem uma alegria de viver. Aí quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que é legal, que é importante, mas não é isso ainda. O que precisa é ter significado. As coisas precisam ter significado. A gente precisa olhar para as coisas e estar ali, dar um significado, estar presente nelas. Dar vida para elas. Se a gente não sente isso no trabalho, ressignifica o trabalho. Tenta ressignificar a tua atuação lá dentro. Se mesmo tentando ressignificar isso você não consegue, então talvez esteja na hora de mudar de trabalho. Ah, mas a minha instabilidade. De novo, aí vem o aí vem o apego ao passado. Vem o apego à estabilidade. Vem o apego, o medo de não poder dar conta, de fracassar. Gente, ninguém está aqui para dar garantia para ninguém. Eu fiz esse movimento de loucura 3, 4 vezes na minha vida. Passei perrengue financeiro? Muito. Muito. A ponto de não ter para o básico. E hoje eu estou aqui de novo. E se precisar chutar o pau, eu sei que eu vou chutar de novo. Porque eu já fiz esse movimento várias vezes. E eu não consigo mais não fazer. Não fazer isso vai contra o meu temperamento. Vai contra o que eu sou. Eu começo a enclausurar a minha energia. O meu brilho, a minha luz. E aí eu próprio vou entrando nesses lugares de tristeza, de baixa energia, de falta de brilho. Não permita mais que isso aconteça com você. Então eu vou dar aqui, ó, depressão, tá? Depressão, de novo, pra gente fechar a live que já passou de 1 hora. Depressão, então, a origem, a etimologia fala do depressio, né? De no sentido de descer, pressão no sentido de força, de vida, de poder. Baixar o seu poder, depreciar a sua luz, encaixotar o seu brilho. Isso é depressão. Para a gente sair desses estados, eu dei 3 dicas básicas aqui. Lógico que teriam muitas outras. Mas eu falei 3 coisas aqui. Olha para o teu físico. Não desconsidera o teu corpo físico. Porque muitas vezes isso vai ter como origem um desequilíbrio metabólico, hormonal, funcional. Tá? Então olha para isso. Gente, olha com carinho para o teu corpo físico. Olha com amor para o teu corpo físico. Não cai nessa onda de viajão da nova era que diz assim, eu sou namastê, o meu corpo vai morrer e eu não tenho que olhar para ele. Não, isso é viagem total. Total. Tiro no pé. Então olha para o teu corpo físico. Tá? Dá para o teu corpo físico o que ele precisa. Um beijo para você, Ângel. Dá para o seu corpo físico
o combustível que ele precisa para funcionar de uma forma melhor no mundo. E os combustíveis mudam de pessoa para pessoa. Dá para o seu corpo físico a força de poder, o poder de ancoramento que ele precisa para estar aqui agora, bem ancorado. Olha para isso. Segunda dica. Dê sim para você o tempo todo. Todos os dias faça alguma coisa por você. Todos os dias se mime. Todos os dias faz o teu cafezinho. Vê o teu filme. Come o teu chocolate. Te permite, eu vou dormir meia horinha aqui, não vou responder essas mensagens agora. Eu vou dar esse tempo para mim. Te permite. Diga sim para você. Volta. Esse sim vai te trazer de novo para esse eixo central. Para aquele poder de ancoramento que você é. Para o teu centro de força. E terceiro lugar, tenha objetivo, gente. Trace um objetivo. Para de querer agradar. Vou voltar um pouquinho para a segunda dica, tá? Para de querer agradar o mundo. Para de querer agradar o mundo. Eu já tentei. Tentei agradar o mundo à minha volta. Vai ficar gravado, tá, gente, a live. Eu tentei agradar o mundo e se alguém mais aqui tentou, eu acho que várias pessoas aqui tentaram. Ô, mana, Consul, beijo, te amo. Eu sei que várias pessoas aqui tentaram. É impossível agradar o mundo, gente. A gente vai agradar meia dúzia de pessoas que são tão doidos quanto a gente, que nos entendem. A maioria das pessoas, quando a gente é a gente mesmo, a gente vai desagradar. Então para. Fala a tua língua. Do teu jeito. No teu tom. Com a tua característica. Beijo, Gica, amada. Não tenta se encaixotar. Não tenta se adequar. Lógico que, como eu falei lá no início da live, as adequações que são necessárias para a gente conviver na coletividade. Isso é bom senso, né? Desde que isso não passe por cima daquilo que você é. Então eu voltei aqui para dar esse adendo. Não quero agradar o mundo, tá? Andréa, eu vou tomar esse cuidado. Eu já falei com a Jaque de colocar as lives no YouTube, tá? A gente parou de colocar em algum momento, mas a gente vai atualizar e colocar todas as lives lá, tá bom? Gratidão aí pelo toque. Ó, o Jorge falando aqui, tentar ser o politicamente correto, etc. Não. Jorgeão, e lá dentro, velho, eu sei que tu briga. Que tu é o cara que é esse coração, né? Que é essa coisa que todos os setores precisam ter. E terceiro, gente, a terceira dica e não menos importante. Não deixe de ter um objetivo sempre. Aí quando você cumprir esse objetivo, você pode até dar um tempinho. Tá, vou dar um tempinho agora, eu vou curtir isso. Tem aquele momento, né? O objetivo era comprar uma casa. Daí eu comprei a casa. Daí a gente chega naquele lugar de êxtase, né? A gente curte a casa, todos os cômodos, decora a casa, joga a nossa energia na casa. E em algum momento, ok, já conquistei isso aqui, legal, isso era o que me movia, que me dava esse tesão, esse poder de busca. Em algum momento é natural. E tem gente que vê isso como ambição. Porra, cara, de novo, agora tu quer outra coisa. Tu não tá satisfeito? Que bom que você não tá satisfeito. Que bom que você quer outra coisa. Que não necessariamente seja uma casa melhor do que essa. Uma mansão. Não, pode ser outra coisa. Mas queira outra coisa. Coloque esse objetivo na sua frente. Coloque esse objetivo ali adiante. Porque senão você cai na famosa... Qual é a famosa? Zona de conforto. E zona de conforto é aquilo que num primeiro momento é confortável. Por isso que o nome é zona de conforto. É você comprar a casa e você usufruir a casa. Agora eu estou na minha zona de conforto. No momento seguinte, passa a ser uma zona de desconforto. Porque falta o olhar para adiante. Aquilo que está lá na frente, o próximo objetivo. E aquilo que era confortável meses antes passa a ser desconfortável. Só que a gente às vezes não faz esse link. E aí a gente começa a entrar a deixar essa zona de conforto nos tragar. Isso se torna uma zona desconfortável. E aí a gente começa a entrar para esses lugares de tristeza, de angústia,
de melancolia, que em quadros aprofundados leva para a depressão. Não importa se você tem 20 anos ou 90 anos. Isso é um estado de espírito. Não é a idade, não é o teu nível social, econômico, financeiro, a posição que você ocupa no mercado de trabalho. Tédio. Boa, Daniela. Tédio. O tédio nada mais é do que isso. Falta de propósito. Falta de ter um alvo, um target. Algo que te dê tesão de movimento. Que você sinta essa vontade de se movimentar adiante. De ir adiante. Né? Então tem essas três coisas, gente. Olha muito para isso. Lógico que tem outros fatores, né? Que quando a gente fala de depressão, tem fatores espirituais. Mas muita gente às vezes usa isso como eu tenho obsessores, né? Obsessores existem, só que eles vêm por ressonância. O obsessor só existe quando ele só ancora, você só recebe uma energia espiritual quando o teu campo ressoa com essa energia, com essa frequência, com essa informação. Tô assim porque tenho uma legião de obsessores aqui. Não. Tô assim porque eu baixei a minha frequência a tal ponto de estar consonante, ressoante com a frequência dessa legião de obsessores. Então eu me coloquei nesse lugar. E aí por ressonância eles vieram. E se instalaram. Quer que esses caras saiam daqui? Essas energias, essas informações saiam do teu campo? Só depende de você também. Sair desse lugar. Porque se você se coloca nesse lugar de alta frequência, também por ressonância, esses caras não vão te acompanhar até lá. A não ser que nesse processo eles se iluminem. Isso também acontece. Então, sair daqui e ir para cá é minha decisão. É difícil. É foda para quem está nesse estado? Não estou aqui para dizer que é fácil. Mas estou aqui para dizer que é possível. Só depende de você, da sua decisão. Atitude. Cuidar do físico. Dizer sim para você. Olhar para você. Se colocar no primeiro plano. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Expressar esse ser. Esse seu temperamento. E ter objetivo. Essas são as três coisas que eu diria para vocês, gente. Não deixe de olhar para isso. Tá? Gratidão por estarem comigo aqui, né? Até essa hora, 10h30 da noite. Estou aqui na casa da minha filhota hoje, da Bia. Vou sair com ela para comer alguma coisa agora. E quero agradecer vocês. Semana que vem estamos juntos novamente. Deixa eu só falar aqui rapidinho. Então, amanhã de manhã estou indo para Porto Alegre. Quem tem aí maior interesse em saber, amanhã eu vou dar uma palestra no espaço da Carol Knorr, do Felipe Knorr. Quem estiver, não peguei o nome deles, me manda um direct lá que eu mando o Instagram deles para vocês, tá? Então tem uma palestra aberta amanhã lá no espaço e na sexta-feira nós temos o Alquimia Pessoal, que se eu não me engano tem mais 2 vagas só, tá? O grupo já está cheio. Olha a Carol, gente. Fixei aqui rapidinho ali o telefone dela para dar tempo de vocês anotarem, tá? Dani, gratidão. Val, gratidão. Aline. Galera, Eliane, gratidão. Amada, Sueli, Camargo, meu querido, Marilene, Jussara, Cleo, Amada, Angélica. Beijo para todos, gente. Gratidão pela companhia, pela presença. O último toque. Confirmado, Consciência de Lira de Réveillon. Eu e a Van estamos nos últimos ajustes. Trabalhando agora nas planilhas, né? Porque tem que apurar custo de hospedagem, de alimentação, de uma série de coisas, taxa e cartão, aquela coisa arada toda. A gente está no afinamento disso. E acho que mais em alguns dias a gente lança o Consciência de Lira, de Réveillon. Só 50 vagas, que vai ser assim, porque tem 300 pessoas no meu zap, no meu direct, querendo participar, mais 300 no da Van. Então corre, vai ser aqui em Águas Mornas, Grande Florianópolis, do dia 29 de dezembro ao dia 1º de janeiro. Tá? Então quem quiser já adiantar passagem, já vai olhando aí, que nos próximos dias a gente vai lançar
o Consciência de Lira, tá bom? Só que quem tem coisas de criança, o casal que o marido vai só para acompanhar, Cal, espera, porque tem algumas observações aí que o lugar traz algumas limitações que a gente precisa repassar para vocês, tá bom? Mas tá oficial, tá 100% certo, já firmado com o local. Em dezembro, Réveillon, Consciência de Lira presencial em Águas Mornas, do dia 29 de dezembro ao dia 1º de janeiro. Tá bom, galera? Beijo no coração de todos. A de Selma, dá um beijo para Aracaju, Vive Passo Fundo. Beijo, 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 galera. Beijo no coração de vocês, amo todos e até a próxima.